finalizando, vamos lá. Lembrando então que a questão de Ruanda, que acontece em 1994, bem recente historicamente, mas ela ilustra bem o que aconteceu quando eles dividiram as áreas de forma arbitrária entre eles, os imperialistas, e depois foram embora, né, expulsos praticamente, e a briga como é que ficou ali, tá? Entre os Tutsis e Hutus. O filme é legal, Hotel Ruanda, porque mostra pessoas que são, não artistas, assim, atores e tal, mas pessoas da comunidade participando ali do filme. Apesar de que o filme é muito violento. Temos a segunda versão, que é uma Tiros em Ruanda, que é a mesma coisa vista pela ótica de uma escola. E eu não lembro o nome, que é o mesmo episódio visto pela ONU. Um general da ONU que vê tudo acontecer e não consegue fazer muita coisa, porque não pode interferir na ação dessas nações aí. O que é ridículo. Ridículo não, absurdo. Tá? Um desses filmes você deveria assistir, com certeza. Bom, outro fato importante aqui do imperialismo está relacionado à China. Então lá na China aconteceu a tal da Guerra do Ópio. Você já lembra disso, lembra? Então o ópio é uma droga. Bom, primeiro, a China tem aquele contato com os europeus muito precoce, né? As especiarias que eles buscavam lá na China, todo aquele contato. Século XVI, você lembra disso? Pelo menos século XVI. Mas eles vão fechar os portos, né? Vai fechar esse país. Os chineses são povos testemunhos, não vou discutir muito isso, mas é importante, né? Rico culturalmente também. Bom, mas no século XIX não dá para os europeus aceitarem um povo que vai fechar, né? Se fechar para o mundo, sobretudo fechar o comércio para o mundo, suas riquezas para o mundo. E os ingleses tinham uma riqueza que eles queriam vender, chamada ópio. Ópio, você sabe, é uma droga feita de uma planta chamada papoula. Os ingleses produziam ópio na Índia. E olha só, queriam vender para a China, mas os chineses não queriam. Na verdade, quem não queria era o governo chinês, porque sabia das consequências, né? Uma droga é droga. Não, mas comércio é comércio, então como? O importante é o livre comércio, a livre iniciativa, isso aí que é progresso. Pois é. Os chineses não entenderam isso, e aí foi a guerra. A guerra do ópio, uma guerra longa, né? Tem vários anos aí de conflito. O que importa é que os chineses perdem a guerra. Abaixa aqui. A Inglaterra, obviamente, ganha. Em 1842, assinaram o Tratado de Nanquim, que é uma cidade, virou o nome de tinta, né? Aqui. E com isso, Hong Kong ficou sob orientação inglesa e os portos foram abertos. 4, 5 portos, livre comércio. Olha só. Às vezes a liberdade do comércio tem que passar pela opressão, por uma guerra. Mas os civilizados ingleses sabiam o que estavam fazendo, certo? Para eles, certo. Os chineses, não. Para encerrar aqui, falta duas coisinhas. Primeiro, essa comparação entre o colonialismo do século XVI e o neocolonialismo do século XIX. O neocolonialismo vem aí do imperialismo. Então vai, no século XVI, período. Então, século XVI, XVII, XVIII. Neocolonialismo do século XIX. Metade do século XIX até o final da Segunda Guerra. Visto que a Segunda Guerra é uma continuação da primeira, e a primeira foi uma guerra imperialista. Então, metade do século XIX, metade do século XX. Áreas atingidas. O antigo sistema colonial do século XVI foi a América. Eles iam buscar especiarias na Índia, mas a colonização se deu na América, ou nas Américas. No século XIX, África e Ásia. Dá para errar essa, né? As potências colonizadoras. No século XVI, no antigo sistema colonial, Portugal e Espanha eram os principais agentes, os pioneiros.
Depois veio a Inglaterra, a França e a Holanda, inclusive. No século XIX, Inglaterra, aí vem Alemanha, Bélgica, França, até Estados Unidos, Japão, tá? Política econômica, século XVI. Isso aí, mercantilismo, também chamado aí de capitalismo comercial. O século XIX, esse liberalismo econômico, que levou a uma concentração também de capital, né? Capitalismo monopolista, porque tinha que ter muito dinheiro para poder fazer aquelas mudanças que a Revolução Industrial estava propondo. Então nós temos aí, na verdade, esse liberalismo é uma união entre o capital industrial e o capital financeiro ou bancário. Objetivos no século XVI: buscar metais preciosos, especiarias e escravos. O tráfico de escravos deu tanta riqueza ou mais do que o próprio trabalho do escravo. No século XIX, nós já vimos também, tá facinho, busca de mercado consumidor, mercado fornecedor, área para investir capital excedente, aí para falar exportar capital excedente, áreas estratégicas e área para imigração da população excedente. Parabéns. O principal agente no século XVI foi o Estado. Lembra? Mercantilismo é o Estado que manda. No século XIX, o principal agente foi a burguesia. Pode lembrar também ideologicamente, no século XVI, muito importante o papel da igreja, sempre nos navios, inclusive escravistas, um padre lá e tal, colonizar, justificando muita coisa. E no século XIX, as teorias sociais, nós chamamos de pseudocientíficas, mas na época científicas, que justificava o fardo do homem branco, a missão civilizadora. Para encerrar aqui, em definitivo, um ou outro legado que eu acho que vale a pena lembrar. O primeiro, o imperialismo ajudou a fortalecer a identidade europeia, nós e o outro, né? Nós e o outro. Então, fortalecendo um certo nacionalismo, mesmo que em alguns momentos esse nacionalismo chegou aí ao fascismo e ao racismo. Tá? Então, outro legado é esse racismo que persiste. E a Primeira Guerra Mundial. Então, a Conferência de Berlim não conseguiu evitar a Primeira Guerra Mundial, guerra imperialista. Vamos ver se deu certo aqui a gravação.